se a gente fosse fazer uma regressão, eu ia simplesmente pegar isso aqui e rodar a ferramenta de regressão. Eu tenho vídeo explicando como é que instala a ferramenta, porque às vezes tu abre o teu Excel, a ferramenta está instalada. Como vocês já passaram por um trabalho desses, eu vou só rodar a regressão aqui, mas depois eu coloco para vocês cada um desses videozinhos para essas coisas menores, assim, de instalação de ferramenta. Mas quando tu já tem instalado no teu Excel, tu vem aqui em dados. O meu Excel está em inglês, tá? Então, mas eu vou falando para vocês. Nessa aba de cima aqui, dados, onde está data, aqui no de vocês em português está dados. Aqui no cantinho, quando já está no análise de dados, está escrito aqui análise de dados. Aí vem aqui, dou 2 cliques, ou um só. Eu estou dando porque eu estou nervosa, que está demorando. Aí eu escolho aqui a ferramenta. Tem ferramenta de correlação, tem ferramenta de regressão, regression aqui. Vai estar escrito regressão aí para vocês. Vou dar OK. Eu estou aqui com todos os meus dados. O que, que eu faço? Vai estar escrito para vocês regressão e aqui a entrada de dados. Aí eu vou entrar com o meu range, ou seja, o meu intervalo de dados Y. Y sempre é aquilo que eu estou querendo prever. Então, para mim, é o valor do imóvel. Então, eu vou vir aqui, ó, tem que estar aqui o cursor na abinha, deixa eu botar mais para o meio. Está aqui nessa abinha, nesse campo aqui, eu venho aqui e seleciono desde o valor do imóvel, desde o rótulo. Clico aqui, arrasto até embaixo. Pronto, aí está ali. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vai ser a minha entrada de dados é o intervalo de dados X, ou seja, todos os X, todos os valores que eu estou usando para prever o valor do imóvel, que é área, dormitórios e idade. O que, que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui desde a área, venho até aqui e arrasto, clico, seguro e arrasto até lá embaixo. Peguei, vejam que está circulado aqui, né? Então, selecionado só os valores de X, valor do imóvel não, tá? São essas variáveis que vão ser usadas para predizer o valor do imóvel. Saiu aqui, ó. Tem que fazer de novo. De vez em quando acontece isso. Então, o valor de Y é essa coluna aqui. Valor de X é essas 3 colunas aqui. Então, seleciono, clico, seguro, arrasto. Agora está ali. De 1 a 110, aqui também de 1 a 110. Como eu selecionei os rótulos, então eu clico aqui em Labels, que para vocês vai ter escrito rótulos. O que, que eu estou dizendo para o Excel? Estou dizendo, olha, a primeira linha é de rótulos. Então, ele não vai fazer conta com essa primeira linha, até porque ele não entenderia como conta, mas ele poderia dar até uma mensagem de erro, tá? Ou simplesmente ele ia ignorar. Aqui embaixo são as opções de saída. Isso aqui vai dizer onde vão aparecer os dados, só isso, tá? Então, vem aqui, eu vou colocar, eu não quero que seja numa nova planilha, nem numa nova pasta de trabalho, eu quero que saia do lado, eu não lembro agora como é que fala aí, é o intervalo de saída, acho que diz aí para vocês, tá? Opções de saída, intervalo de saída. Aí eu venho aqui, clico aqui dentro desse campinho, escolho uma célula para sair os meus resultados, só isso, tá? E a única coisa que eu vou pedir agora, porque a gente não vai estar olhando com olhar de estatística daqui a pouco, é só esses aqui, ó, resíduos. Só isso. O resto eu não vou pedir. Ele tem outros gráficos aqui que me ajudam a estudar os pressupostos da estatística. Então, eu não vou clicar nesses outros aqui. Quem já viu o meu vídeo que estuda pressupostos, sabe? Não é conteúdo da nossa disciplina, tá, gente? Por isso que eu não vou fazer o estudo dos pressupostos com vocês. Mas saibam que, se vocês estiverem assim, eu não vou fazer machine learning, tô aqui com o pessoal que analisa dados, beleza? A gente vai fazer um modelo para prever vendas. Sério, grave, né? Prever venda, prever receita, prever custo, um pouco menos grave, mas ainda grave. Tem que estudar os pressupostos, tá? Vocês vão ter que pegar ali um material de análise de dados estatisticamente e analisar. Não, eu estou num time que está trabalhando com aprendizado de máquina. Eles usam vários modelos lá para fazer classificação, para fazer regressão, para fazer um monte de coisa. Lá o pessoal vai testar. Agora, o que é mais seguro? Na boa, mais seguro é tu fazer o processo estatístico de validação do teu modelo. Então, quanto mais grave é o teu erro, no contexto que tu estiver estudando, só uma desculpa.
Quanto mais sério, mais importante, mais tu vai te resguardar de que o teu modelo tá bom. Então tu vai para estatística, tá? Mesmo o pessoal que trabalha com ciência de dados e que usa o tempo todo ah, código para fazer isso, não trabalha com Excel, mesmo esse povo, quando eles têm que me entregar modelos sérios, eles vão estudar os pressupostos como estatística. Agora, se eu estou lá no meu setor e eu quero fazer uma previsão de quanto de papel eu vou precisar comprar para o ano todo, porque eu vou fazer uma compra de papel para o ano todo. Isso não é uma coisa grave, né, gente? Isso não é uma coisa séria. Não vai ficar estudando pressuposto de regressão, que é um negócio que demora, que é chatinho, que é um conceito cheio de conceito sofisticado, para fazer uma previsão de compra de papel. Tu roda a regressão lá, se der um R quadrado bom, ah, beleza, tá boa essa equação, vou usar ela. Então depende do que tu vai fazer. Toda vez que tu vai fazer modelos que envolvem coisas complicadas, complexas, sérias, né, que o teu erro vai impactar fortemente aí o negócio que tu está fazendo, vai estudar os pressupostos, tá? E aqui no Excel eu tenho os erros padronizados, eu tenho o gráfico de resíduos e tenho o qqplot, que avalia outro tipo de pressuposto do modelo. Então, esses gráficos aqui vão te ajudar a avaliar o pressuposto. Só que ainda tem mais coisas para se avaliar, tá? Aqui que é a homocedasticidade, que é a variância, ou seja, o quanto os dados variam, os resíduos variam, eles têm que ser aleatórios. Se tiver algum padrão, não atende um pressuposto. E isso aqui não tem no Excel, tá? Mas em qualquer ferramenta de que vai estudar regressão por código, em geral, todas elas têm. No Jamov, que não é código, que eu botei aqui do lado, tem um nomezinho dele, depois eu vou botar de novo. O Jamov não precisa de código, ele é fácil de usar, eu acho que ele é mais fácil que o Excel ainda, e ele vem com tudo que precisa para estudar pressuposto, tá? Eu posso deixar depois a referência para vocês, porque é bem fácil, não precisa código e é bem rígido em termos de estudo, tá? Nesse caso, eu vou botar só os resíduos, porque hoje a gente está com o olhar de machine learning para um estudo de regressão, tá? Então, eu só cliquei aqui nesse F2, aqui é uma célula só para sair os resultados, então dá OK aqui, pronto, saiu esse tabelão aí, tá? Eu não vou repetir aqui com vocês, vocês já fizeram um trabalho com isso, tem um vídeo meu que dá para fazer isso, né, para vocês lembrarem como é que faz. Mas olha só, aqui está dizendo que o R quadrado, R square R quadrado, está em 83%, 84%. Estou achando que esse modelo está bom. Claro que eu vou olhar outras coisas, tá? O que, que a gente, no mínimo, usa? Que eu pedi, foi o que eu pedi para vocês. A gente usa aqui R quadrado, acho que foi o que eu pedi no trabalho, tá? O R quadrado. A gente olha para esse valorzinho aqui e eu vou pedir para colocar ele com várias casas decimais. Peraí. Pra vocês verem quanto que ele é. Se ele for menor do que 0,05, significa que o nosso modelo tem pelo menos uma variável significativa. Ai, tem muito, ele é muito significativo, porque tem muitas casas decimais. Deixa eu ver se aumenta aqui. Vai, é muito, ó, porque esse E aqui, para quem não sabe, deixa eu aumentar um pouquinho. Esse E, quando aparece no Excel, aqui está E menos 41. Isso significa que é 2,6 vezes 10 na menos 41. Isso tem muitas casas decimais. Tá? Então, nem tá dando. Tô aumentando aqui para ver se vira um decimal normal, mas não, ele continua na notação científica, é muito grande, né? São 41 casas aqui decimais. Então, é 2,6 e eu vou andar essa vírgula para a esquerda, enchendo de zeros, 41 vezes, tá? Então nem vou botar mais porque é muito grande. Esse modelo está dizendo para mim, porque se isso aqui for menor do que 0,05, e é muito menor, porque isso aqui é quase zero, o nosso modelo é significativo. Então está corroborando com esse R quadrado aqui de 80, isso aqui é 84% praticamente, né? 84%. O que isso me diz? Que essas variáveis que eu utilizei, quais são as variáveis? Área, dormitórios e idade do imóvel, explicam 84% do valor do imóvel. Então, em princípio, tá bom o meu modelo. Quando eu olho para o F de significação aqui, ele é muito perto de zero. Esse número aqui está muito perto de zero. 2,6. Deixa eu diminuir as casas decimais aqui.
Originalmente ele apareceu assim, né? Vamos botar aqui. 2,6, deixa eu aumentar aqui, pra vocês verem. 2,6, o que é E na menos 41? Vezes 10 na menos 41, ou seja, um número muito pertinho de zero, tá? São várias casas decimais iguais a zero, para depois vir esse zero, esse 2,6 aqui. Tá? 0, 0, 0, 0, 0, 41 casas decimais preenchidas com zero, até que eu chegue nesse 2,6 lá no finalzinho. Então, é um número muito próximo de zero. Quando esse número bastasse que ele fosse menor do que 0,05, significa já que o nosso modelo tem pelo menos uma variável que explica bem o valor do imóvel, tá? Dessas três aqui que a gente usou, a área, dormitório e idade de imóvel. Então, isso nos fala sobre a significância do modelo. Então, estou aqui me atrapalhando, mas esse F, significância F, acho que aí está escrito F de significação, ele é uma das coisas que a gente olha também. Isso aqui é rápido, então a gente olha bem. Valor P. Vejam que aqui eu estou com coeficientes, tá? Isso aqui a gente vai usar para montar a nossa equação. Então, isso aqui é bem importante, tá? Bem importante. Eu olho o valor P de cada uma delas. Ele também, se ele for menor do que 0,05, então aqui, ó, se P for menor do que 0,05, significa que cada uma dessas variáveis aqui é significativamente, em termos de estatística, importante para o meu modelo. Então, tem uma significância estatística, não, se eu tirar vai fazer diferença, digamos assim, tá? Então aqui, esse P aqui do intercepto, né, que é o coeficiente linear, ele é menor do que 0,05? É menor, porque isso aqui é bem perto de zero, ó, é 6,7 vezes 10, isso aqui é notação científica, né? Lembram disso no ensino médio? Vezes 10 na menos 5, na menos 3, na menos, isso aí dá um número pequenininho. Aqui então esse o intercepto é significativo. Aqui também porque também vai dar perto de zero, né? 1,3 vezes 10 na menos 16, várias casas decimais, um número bem perto de zero. Aqui também não é tão pequeno, dormitórios, mas também é significativo, isso aqui é menor do que 0,05. E aqui também, menor do que 0,05. Então, significa que essas três variáveis aqui têm significância estatística para compor esse modelo. Só isso que eu analiso para dizer que o modelo é bom? Não. Aí tem toda a análise de pressupostos, tá? E a gente não vai fazer aqui agora, porque é uma coisa demorada, mas se eu tivesse com um olhar da estatística e quando eu quiser uma acurácia do meu modelo importante, porque eu estou fazendo uma coisa que tem muito impacto se eu errar, vou fazer o estudo de pressupostos, tá? Que vão falar dos resíduos. Agora a gente vai usar só resíduo. Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui de resíduo a gente vai usar hoje, por isso que eu abri, tá? Teria mais uns gráficos aqui, mas como a gente não vai estudar os pressupostos, porque a gente não está olhando com o olhar da estatística nesse momento, eu vou deixar só essa tabela. Essa tabela sai, independente se vocês estão usando com o olhar de estatística ou não, clicou lá em resíduos, ela vem. Aqui são os valores previstos do imóvel, usando o quê? Usando a equação com esses coeficientes aqui. E aqui já está calculado o resíduo. O que é resíduo? Vamos lembrar aqui. Resíduo ele pegou o Y real, ou seja, o valor do imóvel real, e diminuiu o Y previsto. Previsto onde, professora? Previsto quando a gente usa a equação. Tá? Quando a gente usa a equação, a gente monta a equação e usa ela para prever o imóvel. A observação 1, por exemplo, ó, qual é a observação 1? É um imóvel, a primeira aqui, é um imóvel que tem uma área de 75 metros quadrados, que tem 2 dormitórios e que tem 35 anos já de construído. Esse imóvel, dado real, ele foi coletado a 1.250.000, tá? O que aqui nos resíduos está me dizendo? Que esse imóvel, pelo valor previsto, deixa eu transformar isso aqui em dinheiro, tá? As duas colunas são dinheiro, então eu vou botar em dinheiro para ficar mais fácil da gente comparar. No Excel, aqui, para a gente transformar o povo em dinheiro, eu venho aqui, ó, esse number, e vou clicar aqui e ele transforma em dinheiro. Então, olha só.
Veja o que é uma previsão, uma estimativa, um valor real, tá? Aqui é o primeiro. É o primeiro meu aqui. Primeiro. Tá, certo. O primeiro, quando ele usa a equação para prever, qual a equação formada por esses coeficientes aqui, tá? Ele encontra o valor de 780 mil para um imóvel de 75 metros quadrados, 2 dormitórios e 35 anos de construído. O valor real ela é 1.250.000. O resíduo já é o 1.250.000 menos esses 780 mil aqui. É o erro, a diferença entre o valor real, que é 1.250.000, para o valor previsto, que é de 780 mil. Deu isso aqui de erro. E ele me faz isso, ele faz esses erros para cada um dos elementos, tá? Não importa como eu apresentar isso, se eu apresentar treinamento e teste ou não, ele vai fazer esse estudo, tá? Então, isso aqui é usando a regressão direta. Eu vou botar aqui dessa abinha, vou escrever direto, regressão. A amostra inteira eu apresentei para regressão, tá? Agora eu vou só copiar esses valores aqui e a gente vai começar a fazer como se eu estivesse fazendo um processo de aprendizado de máquina. Cópia. Que lembrem que, apesar de ter sido, como é um método muito importante, apesar de ter nascido na estatística e na matemática, acaba que é considerado um método de inteligência artificial também, né, de aprendizado de máquina. Então, agora eu preciso que vocês me acompanhem, tá? Vai ficar gravado, vocês vão poder, só vou fazer bem devagar, tá? Eu tenho aqui, vamos conferir quantos elementos tem essa amostra. Eu vou botar aqui um, só para eu contar. Tá? 2, eu vou contar quantos dados eu tenho aqui, tá? Então, eu vou arrastar aqui, ele vai colocar até embaixo. Então, eu só estou numerando os elementos da amostra, tá? 109 dados, ó. 109, deixa eu aumentar isso aqui um pouco. Pra vocês verem melhor aí. Então, eu vou... tenho 109 dados, eu numerei aqui do lado só para saber, tá? Eu não vou usar isso aqui, mas é só para eu saber. Quantos dados tem? Tem 109 dados essa amostra. Isso significa que foram coletados, para um caso real, foram coletados dados de 109 apartamentos. Aí se mediu o quê? Área do apartamento, quantidade de dormitórios do apartamento, idade e o valor dele de mercado. Bom, agora a minha encrenca é que se eu estou utilizando, eu vou testar, ao invés de testar os pressupostos, eu vou usar a forma de apresentar os dados para regressão do machine learning, do aprendizado de máquina, eu tenho que separar essa amostra de 109 em teste de treinamento. Então, digamos que eu vou utilizar 30 dados para fazer o treinamento, tá? Que é entre 20% e 30%. Então, eu vou fazer o seguinte, uma forma, tá? Lembra que não pode ser assim, ó. Eu vou pegar aqui 30 dados, 30. Aí eu pego, coleto e ponho para teste, separo para teste e treino com esses outros. Não, não pode. Porque isso eu estou pegando uma amostra enviesada, porque algum tipo de ordem esses dados têm. Tá? Então, para que eu elimine a possibilidade deles terem algum tipo de ordem, eu tenho que... eles têm que estar numa ordem aleatória para eu pegar. Tá? Eu não posso ter algum critério de escolha, que seja a ordem qualquer um, ordem área, ordem dormitórios, idade de imóvel, não pode. Peguei só o final, peguei só o início, peguei do meio. Não, não é isso que tu vai fazer. Tu vai fazer o seguinte, uma das formas, tá, de fazer isso. Essa parte aqui, que quando tu está usando uma ferramenta de machine learning mesmo, essa ferramenta já separa a amostra para ti, tá? Ela reserva uma parte para teste e treina com os outros dados. Ela faz automaticamente e faz de forma aleatória.
Ela separa de forma aleatória. Então, a gente vai usar uma outra ferramentinha que é bem útil para várias coisas no Excel. Eu vou acrescentar uma coluna aqui na esquerda, tá? Então, eu venho aqui, seleciono a coluna aqui, a mais à esquerda, e venho aqui, eu estou em Home, tá? Para vocês aí, página inicial. Aí eu venho aqui em inserir, e ela insere uma coluna aqui. Inserir uma coluna. Agora aqui, eu vou usar uma coisa que é... Vocês vão escrever aí, aleatório, e aí vai aparecer. Para mim não vai, porque o meu tá em inglês, tá? Para mim é random. Para vocês vai ser aleatório. Aqui, já apareceu. Quando vocês começarem a escrever aleatório, já vai aparecer algumas opções para vocês. Vocês vão escolher aleatório entre e dar 2 cliques. No meu é Rand Between, que está aqui. Aí para vocês vai aparecer aleatório entre. Vocês dão 2 cliques. Aí o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, vou escolher um número para ser. Aqui para mim tá bottom e top, ou seja, que vai ser o início e o fim, né? Entre quais números eu quero que eu escreva aqui. Porque o que eu vou fazer? Nessa coluna aqui, eu vou colocar números aleatórios e depois eu vou fazer uma seleção com eles da minha amostra. Então, olha só, eu vou botar aqui entre 0, aí vocês vão fazer a mesma coisa aí, tá? Clicou em aleatório entre, vocês vão colocar entre 0, pode ser quaisquer números, tá? Eu vou botar entre 0 e 10. E vou fechar aqui, vou dar um Enter. Ele criou o 7, aí eu vou pegar isso aqui e vou arrastar para baixo, até o final da minha amostra. Aí ele gerou vários números aleatórios aqui entre 1 e 10, tá? Só que isso aqui, gente, cada vez que a gente mexe, qualquer coisa que a gente faça na planilha, esses números alteram, tá? Então, se eu vier aqui, sei lá, fazer qualquer coisa, olha, eles mexeram lá. Ah, eu digito mais alguma coisa, qualquer, não importa que célula eu fizer isso, eles modificam. Eles vão modificando. Então, o que a gente vai fazer para não modificar? Depois que eu já gerei, ó, mudou de novo. Depois que eu já gerei os aleatórios, eu venho aqui, seguro, copio, selecionei, tá? Agora eu vou copiar e vou colar por cima, tá? Então eu vou copiar, copio, e eu vou colar no mesmo lugar, só que tem que ser colar só valores. Então, botão direito de novo, e aí tem essas opções de colagem aqui. E eu vou escolher essa planilhazinha que tem 1, 2, 3 em cima, que daí cola só os valores. E colo. Agora isso aqui virou número. Não é mais... Se eu clicar aqui, ó, ele é só número. Não tem uma fórmula de aleatório dentro. Agora, olha só, olha o que tem aqui. 8, 5, 7, eles são em ordem aleatória. Eles não têm uma ordem... Não está do menor para o maior ou ao contrário, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar eles, como eles estão de forma aleatória, eu vou colocar eles em ordem, por exemplo. Agora, essa coluna aqui, eu vou pedir para colocar em ordem. Essa dos números aleatórios que eu gerei. Então, eu venho aqui, A a Z aqui, que é nesse filtro de A a Z. Vou colocar, sei lá, do menor, tanto faz a ordem, tá? Mas vou colocar do menor para o maior. Aí ele me pergunta, é para expandir a seleção, ou seja, o 8 vai continuar com o apartamento de 75, 2, 35, 1.250. O 5 vai continuar com 120, ou seja, essa coluna vai continuar acompanhando as outras ou vai ordenar só essa? Não, eu vou querer que expanda. Eu vou querer que isso aqui vá para o lugar que tem que ir, tá? Junto com os seus valores aqui. Então, eu vou dar OK. Aí ele ordenou. Mas vejam que eu ordenei os números aleatórios que eu tinha gerado. Então, não é uma ordem, é uma ordem aleatória que ficou isso aqui. Foi alterado. Veja, olha só como é que ficou. A primeira amostra é a que era 16 antes, né? Lembra que eu botei isso aqui para saber quantos dados tinha? A primeira amostra aqui de dados, o primeiro elemento da amostra é o que era o 16, o segundo é o que era o 34, o terceiro que era o 44. O quarto agora é o que era o 46 antes. Então,
essa ordem aqui virou uma ordem aleatória, tá? Porque eu gerei esses números aleatórios e agora ordenei como eles. Então, agora eu posso escolher o fim, o início, o meio, sei lá o que, para pegar os meus dados, tá? Digamos que eu vou pegar 29 dados. Vou pegar agora do final. Agora eu posso pegar do final porque vai ser aleatório. Então, eu vou pegar aqui. Vamos ver. Esses aqui. Deixa eu só botar aqui um numerinho aqui. Quero botar aqui um. Eu vou pegar do final, mas eu quero só para contar para mim, para não precisar ficar contando. Vou puxar aqui até 29. Vou pegar 29 dados, tá? 30 dados. Peguei 30 dados aqui. Ordenei, né? Então, até aqui vão ser os dados que eu vou pegar. Só que aquele, nos números ali só serviram para eu contar, tá? Não vou fazer parte da regressão, não. Então, isso aqui vai ser a minha amostra de teste. Então, eu vou pegar isso aqui, depois que eu já selecionei, eu vou clicar com o botão direito, vou recortar daqui já, tá? Nem vou copiar, vou recortar que daí ele sai daqui. Clico aqui e vou botar aqui numa outra planilha. Vou colar aqui. Esses que você pegou, esses 30 que você pegou, pode pegar de qualquer lugar da planilha? Qualquer lugar. Tá. Aí eu peguei aqui os 30, vou vir aqui, vou pegar só o cabeçalho para saber o que que é, tá? Então, peguei aqui, copio e venho aqui na outra planilhazinha e colo. Pronto. Então, aqui eu tenho os meus... Essa minha amostra aqui vai ser a minha amostra de teste. Ao invés de estudar pressupostos, eu vou testar o meu modelo com esses dados, tá? Então, aqui eu vou botar aqui teste. E aqui eu vou botar treinamento aqui embaixo. Estou escrevendo treinamento. Eu não preciso mais agora desses números aqui que eu botei do lado para me auxiliar, só para contar, né? Isso aqui era só para contar. Eu não precisava ficar contando. Nem desse último aqui, mas eu vou deixar ele aqui, mas também não preciso desse de bem à esquerda aqui. Cara, agora eu separei treinamento, teste. Então, deixa eu até escrever aqui em cima. Isso aqui é treinamento. Agora é o mesmo processo de regressão, igual, não tem diferença nenhuma, tá? Então, a única diferença vai ser, são duas, né? A forma de apresentar os dados para a ferramenta de regressão, no caso, a nossa ferramenta de regressão é do Excel, eu apresento ela com um conjunto de dados que é de treinamento e depois um outro conjunto de dados que é teste, tá? Então, isso é uma forma de apresentar. E na hora que, para validar o modelo, para saber, para me certificar se ele é bom, ao invés de estudar os pressupostos, eu vou testar o modelo com essa amostra aqui. Mas a forma de rodar a regressão é a mesma coisa. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu já tinha feito antes, tá? Deixa eu puxar aqui essa... Aqui. Gente, só me diga uma coisa. Eu tenho uma janelinha aqui que fica aparecendo na minha tela do Teams. Vocês conseguem ver essa janelinha preta aqui? Que é do Teams? Vocês estão vendo aí? Não. Não? Ah, tá. É porque eu queria saber se vocês enxergam que está por baixo ou não. Então, vocês enxergam, eu não preciso me preocupar com ela, porque senão ela atrapalha a visão de vocês. É que para mim fica e eu tenho que ficar mudando ela de lugar toda hora. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai rodar a regressão. Já temos a nossa amostra, que é só de treinamento, e eu vou rodar a regressão. Então, rodar a regressão é sempre na aba dados aí de vocês. Dados. Professora, Oh, antes disso, fale. quando recortou as células, deixa um rombo ali mesmo? Ou tira o que Ah, ficou em tá. É que branco? no meu, eu peguei os últimos, tá? Então não ficou um rombo. Mas Uhum. digamos assim, digamos que tu tivesse feito isso aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar aqui. Tivesse feito isso, daí ficou um rombo, é isso que você tá falando, né? Aham.
Não, aí tu pega essa aqui, essa partezinha aqui, senão a regressão vai dar problema, tá? Ela vai dizer que tem dados faltantes e puxa para cima, Ah, show. tá? Obrigada. Nada. Bom, então, estou aqui na aba dados de vocês, aqui em cima, na aba dados. Aqui no cantinho deve estar escrito análise de dados. Quem não tem isso aqui instalado, tem vídeo meu ensinando a instalar no meu YouTube. Ou eu posso mostrar, assim que eu terminar aqui, eu mostro e vocês instalam, porque está gravando, né, gente? Vocês vão poder ver depois. Mas análise de dados está aqui. Deixa eu mostrar isso, tá? Porque eu não sei quem é que está lá. Não sei se o pessoal fez. Nem foi todo mundo que fez o trabalho de regressão, então vamos ver aqui, ó. Quando a gente não tem essa ferramenta de análise de dados instalada, não tem nada aqui. Tu entra na aba dados e não tem nada aqui na direita de análise de dados, tem que instalar, tem que habilitar a ferramenta. Como é isso? Vai aqui em arquivo, para mim é falha, para vocês aí tá arquivo. Aí vem aqui embaixo em opções, bem aqui embaixo na esquerda, clica em opções. Aí aparece essa janela aqui, tá? Para vocês vai dizer suplementos, aqui está add-ins, aqui para vocês vai dizer suplementos. Clica nesses suplementos. Tá demorando para abrir. Ó, demorou. Tá tudo aqui tá pensando antes de fazer, né? De me obedecer. Suplementos. Aí vai aparecer um monte de suplementos aqui no meio. O que vocês têm que colocar aí, se eu não me engano, é ferramentas de análise de dados, ou ferramentas de análise só. Não precisa do VBA, é só essa aqui, análise Toolpack, então é análise de dados, ferramentas de análise de dados para vocês. Aí tu clica em cima dessa coisa que tu quer instalar, depois, em algum outro momento, quiser instalar outra, clica em cima de qualquer outra, e não é no OK, tá? Se colocar no OK, ele não vai habilitar a ferramenta. Então, tu vai no Go, no ir aí para vocês, tá? Vem nesse ir aqui, e aí aqui vocês colocam, por exemplo, eu vou desinstalar essa VBA que está aqui, eu usei para outras coisas, mas enfim, deixa só aquela que vocês estão instalando, aqui sim, nessa janelinha pequena, clique em OK, e aí, quando tu abrir a aba dados, digamos que tu está aqui em Home, quando tu abre a aba dados, aqui vai aparecer a análise de dados, tem que aparecer, tá? Agora eu vou usar essa ferramenta. Então, eu venho aqui na ferramenta, análise de dados, e vou usar a regressão. Uma das ferramentas é a regressão. Deixa eu ver, tem correlação também, ó. Quando a gente quiser fazer mais de uma correlação entre mais de uma variável ao mesmo tempo, entre mais de duas, né? Uma com outra, eu quero fazer a correlação entre 4 variáveis, 5 variáveis. Eu posso usar essa ferramenta de correlação e ela vai fazer igual faz, sei lá, no Python, no R. Então, eu vou usar a regressão. Então, eu clico aqui em regressão e dou OK. Então, aqui ela já estava com... Vou apagar o que ela tinha. Então, de novo, entrada vai estar escrito regressão, entrada para vocês. E aqui intervalo Y de entrada. Então, tem que estar aqui o mouse, ó. O cursor tem que estar ali em cima do campinho. E eu venho aqui e seleciono. Clico, seleciono e arrasto. Solta. Agora, entrada do intervalo Y, do X, né? Todos os X juntos. Então, clico aqui, tem que estar o cursor aqui no campo, vou lá, clico, seleciono e arrasto. Pronto, aqui. Vou deixar rótulos flegado, né, marcado aqui. Por quê? Porque eu selecionei isso aqui juntos, rótulos juntos. Por que que isso é bom? Porque na hora que aparecem os coeficientes da equação, ao invés de aparecer x1, x2, x3, vai aparecer área, dormitórios, idade do imóvel. Isso é bom para a compreensão do modelo. Vou pedir aqui para aparecer. Vamos ver onde é que eu vou querer que apareça isso aqui. Aqui no intervalo de saída, basta uma célula só, tá? Então, eu vou colocar aqui. Tá? Pode colocar onde vocês quiserem. E eu vou pedir para ter aquela de resíduos, porque a gente vai utilizar essa de resíduos, tá? Então, agora eu dou um OK. Aí ele gerou aquele mesmo tabelão lá que a gente estava utilizando. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo que o R quadrado está de 86%. Esse R quadrado ajustado aqui, ele é até melhor de usar. Por quê? Aqui ele já está considerando quantas variáveis eu estou utilizando. Vejam que é um pouquinho menor. Aqui, ó,
O R quadrado, simplesmente, é 86%. 86% aproximadamente ali, tá? Quando vem para o R quadrado ajustado, eu vou colocar ele aqui. A gente está sendo mais conservador quando considera ele. Por quê? O R quadrado ajustado, ele considera quantas variáveis eu estou utilizando para o meu modelo. Tá, mas o que isso tem a ver, professora? Porque o R quadrado, ele tende a ficar mais alto quanto maior é a quantidade de variáveis que eu tenho. Então, eu estou usando área, dormitórios e idade para prever o valor do imóvel. São 3 variáveis, 3 para prever o valor do imóvel. Se eu colocar aqui, por exemplo, bairro, como eu tinha colocado, eu poderia fazer um nível de bairro, tá? Poderia, isso aqui eram todos os bairros da Zona Sul, mas eu poderia botar assim, 5 para Leblon, não lembro se tinha alguma Leblon, mas 5 para Leblon, 4 para Ipanema, 3 para... Qual outro bairro que tinha lá? Vamos botar Botafogo, 2 para Copacabana e, sei lá, Laranjeiro, Flamengo, botava 1, tá? Eu podia fazer uma escala de gráficos, desculpa, uma escala de bairros. E aí vira número, e virando número eu poderia botar aqui. Então seria mais uma variável para usar para predizer o valor do imóvel. Mas eu posso colocar mais outra. Por exemplo, eu posso colocar se tem estrutura, o nível da estrutura do condomínio. Então, se o condomínio tem academia, piscina, o outro condomínio tem academia, piscina e parque, e eu vou colocando níveis para isso. Seria mais uma variável, seriam 5 variáveis para predizer o valor do imóvel. Quanto mais eu aumento o número de variáveis, mais vai aumentando, a tendência é aumentar o R quadrado. Então, ele é muito, a gente fala que ele é muito sensível ao aumento do número de variáveis preditoras, aquelas variáveis que eu estou usando para predizer o valor do imóvel. E isso pode ser uma falsa correlação dessas variáveis juntas com o valor do imóvel. O R quadrado ajustado, ele dá uma parada nesse entusiasmo do R quadrado, tá? Porque ele usa um cálculo para meio que diminuir esse entusiasmo todo do R quadrado quando a gente vai aumentando o número de variáveis. Às vezes tu vai fazer um modelo e tu tem 10 variáveis preditoras. Imaginem 10 variáveis para predizer o valor do imóvel. Pode ter? Pode. Dependendo, quanto mais complexa for a situação, mais variáveis podem existir. Então, esse R quadrado ajustado, ele é legal de usar porque ele é mais conservador, né? Ao invés de 86%, é 85%, mas é quase 86%, né? Mas ele é um pouquinho melhor, ele dá uma parada. Então, é bom usar ele. Não vai ficar errado se vocês usarem o R quadrado, tá? Seco, puro. Mas o R quadrado ajustado, ele considera que a gente colocou mais ou menos variáveis e é um pouquinho menor, em geral, do que o R quadrado seco, né? R quadrado puro ali. Mas isso aqui está me dizendo que o modelo está bom, né? O que ele me diz? Isso aqui está dizendo que 85% da variação, deixa eu botar aqui, da variação, G940, da variação no valor no valor do imóvel pode ser explicado pela variação em quê? Em área, dormitórios, número de dormitórios, né? Número de dormitórios e idade do imóvel. O que isso está me falando? Em princípio, o que a gente pode dizer é que só 15% da variação no valor do imóvel depende de outras variáveis, tá? Sem estudar os pressupostos, sem testar o modelo, está parecendo que é bom. Aí qual é a outra coisa que eu vou olhar? Vou olhar aqui para o F de significância aqui. Cara, ele é 3,7 vezes 10. Vou escrever ele aqui do lado, ó. 3,7
vezes 10 na menos quanto? Menos 32. Caramba, ele é um número muito pertinho de zero, tá? Isso aqui é expoente. Deixa eu ver se eu ponho expoente aqui. Janelinha me atrapalha que eu não enxergo as coisas. Então é isso aqui, na verdade, tá? Isso aqui é a mesma coisa, esse númerozinho aqui. Então o f de significância, ele é um número muito perto de zero. Então ele está me dizendo o seguinte, olha, em geral, esse teu modelo é significativo, por quê? Porque esse f de significância tão perto de zero, tão menor do que 0,05, me diz que pelo menos uma dessas variáveis aqui é boa para predizer o valor do imóvel, tá? Pelo menos uma dessas que tu colocou, dessas três aqui. Então tá, aí eu estou valendo o modelo como um todo, tá? Pelo menos uma, não sei qual, é significativa, é legal para predizer o valor do imóvel. O que mais a gente vai utilizar agora? Coeficientes, ó. Coeficientes aqui. Então, essa partezinha aqui a gente usa para montar o modelo, tá? Então, aí a gente vai usar vai olhar para o p-valor. P-valor vai, se ele for menor, então, se o p-valor, tá? Valor P for menor do que 0,05, lá eu botei só P, né? Quando eu estava dando outro exemplo, mas é valor P. Então é significativo, tá? Cada um dos coeficientes. Agora eu estou olhando para cada um dos coeficientes. Coeficiente de área, que é esse aqui. Coeficiente de dormitório, que é esse. Coeficiente de idade de imóvel, que é esse. Coeficientes para montar a equação, né? Esses aqui são os coeficientes para montar a equação. Eu vou pegar esses valores aqui e vou botar só com uma casa decimal, tá, gente? Para ficar menos ruim, aliás, contrário aqui. Tá, eu vou botar até 100 casas decimal, tá? Então, só estou diminuindo as casas decimais só para ficar mais pouquinho mais fácil da gente ver. E vou botar uma separação de milhar aqui. Tá aqui. Então, olha só, o intercepto tem um valor P menor do que 0,05. Então, ok, né? Ele vai continuar no nosso modelo, porque é menor do que 0,5 o valor P do intercepto, o coeficiente do intercepto. Esse valor aqui é 3,9 vezes 10 na menos 13. Isso aqui é bem perto de zero. Então, o valor P é menor do que 0,05. Atendeu a meu teste aqui, então, área é significativo. Tem significância estatística dentro desse modelo. Aqui, 0,008 é menor do que 0,05 ainda. Então, ok, aqui é significativo. Só um pouquinho, gente. Tem alguém pedindo para entrar? Que estranho. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho a... Onde estão? Engraçado que não aparece para mim. Apareceu uma notificação de que alguém estava pedindo para entrar. Deixa eu ver se no... Mas não aparece para mim a forma de autorizar. É, e aqui não aparece. Então deve ter se resolvido no e-mail, não tá? Vou voltar para Professor, acho Excel. que era eu. Mas eu Entrou, consegui já. conseguiu? Ah, tá. Entrei. Beleza. Que estranho, pareceu para mim que estava pedindo autorização. Bom, então tá. Então, isso aqui também é menor que 0,05, o valor P é menor que 0,05, então o dormitórios também tem significância estatística, a idade do imóvel. A idade do imóvel que é 0,03. Então, isso aqui é menor ou é maior do que 0,05? Eu tenho um valor P de 0,03. Se for menor do que 0,05, é significativo. Aqui o valor P é 0,013. Então, ainda é menor do que o valor P de 0,05, que é o padrão. Tá? Se for menor do que isso, é significativo. Então, a idade do imóvel, que tem 0,03, ainda é significativo estatisticamente para esse modelo. Então, na nossa equação vai ter todos esses coeficientes aqui. Tá? Qual é a equação? Vou colocar a equação aqui. Aqui é só escrita, tá? Não tem como fazer... Vamos ver se eu consigo botar aqui. Então, y, que é o valor do imóvel, vai ser igual. Aí aqui,
eu não vou botar em forma de equação que dê para a gente fazer conta, tá? Eu vou botar aqui só os números. Então, eu vou pegar esse número aqui, eu vou botar aqui, abrir um pouquinho. Esse é o coeficiente linear, tá? Ele não tem x, é o intercepto para vocês, não tem x, tá? Aí nele, ele vai ter que ser... Ai, não vai dar. Vai dar porque o Excel vai pegar o número inteiro e eu não quero o número inteiro. Então, eu vou digitar aqui. Então, vou botar aqui para a esquerda para ficar mais parecidinho com uma equação que a gente usa. Então, igual, vou botar o intercepto primeiro, podia ser no final, tá? Menos 1.174.666. Deixa eu botar aqui, a gente botou separador de milhar, então eu vou botar aqui. Tá. Isso aqui mais o de baixo, então mais 48.685. 48.685. Isso aqui, esse 48 mil, ele é o... Achando que eu estou fazendo a equação, para de me incomodar. Ele aqui, ele é o coeficiente de área, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu posso colocar x1, se eu quiser, x1, por exemplo, aqui, ó. Mas o que não está deixando fazer, gente? Ai, que... Não, não quero a correção. Ele não quer me deixar botar número, gente. Eu vou botar o número seco, eu não posso botar o sinal de igual. Vamos ver. Ele botou o sinal de igual, ele quer corrigir e botar o sinal de igual, entendeu? Então, deixa eu ver aqui, se eu botar 100 milhares, ele vai me incomodar ainda. Menos 1.174.666. Mais 48.685. Vamos ver se ele deixa de me incomodar. Deixou. Não, ele fez a conta, olha, ele botou o sinal de igual. Ai, que droga. Ele tá fazendo a conta. Você vendo que ele tá botando o sinal de igual automaticamente, né? Eu venho aqui, eu quero tirar o sinal de igual, ele não tá deixando. O que eu vou fazer? Já sei. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar um em cada célula, tá? Um numerinho em cada célula, porque ele tá me incomodando aqui, tá querendo que eu faça uma conta. Eu não quero fazer conta nenhuma, só quero botar um número. Então, aqui mais, vamos ver se ele deixa aqui. 48.685. Eu vou botar vezes x1. A maiúscula. x1. Por quê? Porque eu vou chamar de x1 aqui, ó. A área aqui, eu vou dizer que é x1. Vou dizer que dormitórios é a variável x2, só para a minha equação ficar mais fácil, tá? Mais fácil em termos de escrever ela. E vou aqui dizer que é x2. Ele está fazendo conta, mas que droga. Deixa eu botar o mais aqui na outra célula, ver se ele deixa. Aqui eu vou botar... Não, ele não quer. Ele quer tudo equação. Como é que eu faço essa porcaria virar texto para ele? Ele tem que entender que é texto, senão ele não me deixa escrever a equação. Bom, quem está aí fazendo, né, o seu Excel talvez não apresente esse problema. Então, vocês podem ir escrevendo a equação pegando as variáveis e multiplicando por x1, por x2. Aqui é x3, né? x3. Eu vou mesclar essa célula aqui para ver se ele para de incomodar. Então, menos 174.666. Vamos ver se ele faz. 48.685. Nem vou botar o vezes. x1. Agora parece que está indo. Menos, agora eu vou botar o 598.756. Então, 598.756 vezes o x2. Então, x2. Isso aqui eu quero que vocês entendam, porque a gente vai precisar fazer a conta depois. Isso aqui é vezes, tá? Então, eu vou botar um pontinho entre... Pontinho vai ficar ruim. Se eu botar, eu tenho medo de botar o asterisco e ele começar a achar que é conta. Tá, deixou. Vamos ver. Mas ele já transformou o x1 aqui em... Não vai dar. Tem que ficar sem. Lembrem que isso aqui é vezes, tá? Esse valor aqui, coeficiente, vezes o x1, vezes o x2. Deixa eu continuar aqui. E agora aqui, menos
13.502 x3. Essa é a nossa equação. Não, não quero a correção. E aí ele começa a incomodar. Puxa vida, cara. Ó. Quero que fique assim. Ele não deixa. Ai, meu Deus do céu. Eu faço pra essa porcaria deixar de me incomodar. Eu vou ter que fazer o que ele quer pra... Vou fazer o que ele quer. Igual. Vou botar a equação como equação aqui, tá, gente? Porque ele tá... Todas as minhas tentativas de transformar em texto não deram certo. Então, eu vou pegar aqui isso. Vezes... Vou botar aqui a minha variável área. Ver se agora ele vai... Se ele vai aceitar. Mas x1... Não, isso aí não é x1, né? Área vezes x1. Aqui. Mais essa aqui. Deixa eu ver se ele... mas ele não vai... Aí... Ai, ai, ai. Deixa eu pensar. Alguém tem uma ideia para mim esse negócio? Você tem que ser... Eu quero escrever texto e ele não está fazendo equação o tempo todo. Professora, Vale. bota um ponto na frente e escreve normal. Vamos ver. Você pode também clicar com o botão direito na célula, em formatação da célula, clicar em texto e dar OK também. E aí funciona. Podia... claro. Acho que eu vou ver aqui. Deixa eu ver aqui se ele... Aí você clica em texto ali e dá OK que ele funciona normal. Você consegue digitar como se fosse texto. Aonde está essa formatação de texto aqui em número? Você clica com o botão direito na célula. Aí você bota Formate Cell. Onde tá escrito General Ali, ali ó. em cima. Ali, ó. Formate Cell ali, ó. Aqui. Tá. Isso. Aí você clica em Text. Ali embaixo é Era a o mesmo que terceira eu opção. tinha ido lá, só que eu não tinha lido, não tinha enxergado o texto. Isso. Ai, Aí agora você obrigado, pode escrever à gente. vontade. Vocês podiam ter me dito antes, eu nunca tinha usado essa formatação. Então aqui, porque nunca, não sei por que que aqui tava, porque eu sempre usei, e à medida que eu não colocava o igual, ele não ficava me forçando a colocar texto, mas enfim, me forçando a colocar equação, né? Daí escrevam aí, eu quero que vocês façam enquanto eu escrevo aqui, tá? Que eu só vou escrever essa equação aqui, eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Esses resíduos aqui, deixa eu até voltar ali, senão ele... Oh, mas ele tá de novo, ó. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. A gente vai tratar desses resíduos. Aqui é só escrever equação, tá? Eu vou dar um jeito de escrever isso aqui, mas aqui, o que a gente vai fazer? Esses valores aqui que a gente pediu como resíduos, eu tenho aqui os valores preditos, tá? E aqui já o resíduo. Isso aqui já é a subtração do y, valor do imóvel, real, menos o y predito. Ou seja, ele usou a equação para fazer. Esse aqui já é o valor disso, tá? O que a gente vai fazer agora? Espera aí, só um pouquinho. Eu vou pegar esse resíduo aqui, e vou comparar com o valor real do imóvel, tá? Porque o resíduo é o erro que deu, é a diferença entre o valor real e o valor que ele predisse. O que ele predisse é esse aqui, ó. Olha, deixa eu só botar aqui, isso aqui, como isso aqui são valores de imóvel, isso aqui é dinheiro, né? Então, ele está fazendo essa... Deixa eu soltar primeiro.
Onde é que ele tá fazendo isso? Caraca, onde é que ele tá? Cara, só porque eu tô com pressa que só resolveu. Onde é que eu tô? Não tem nenhuma fórmula aqui. Ah, tá. Ele botou alguma coisa nisso. Só tirar. Aqui. Aqui. Não botou. Eu acho que você tem que apagar esse H96 para a esquerda. Pois é, eu tô tentando apagar, mas ele não tá deixando apagar. Se você der um ESC, ele já não volta, não? Foi, ai, obrigado. Eita. Tá. O que que vocês vão fazer, ó? Aqui eu vou botar só em dinheiro e a gente vai comparar com o valor do imóvel, tá? Real. Botei aqui dinheiro aqui. A gente vai fazer como se fosse um erro percentual, tá? Então, esse erro aqui, que é o resíduo, igual, eu vou pegar esse resíduo aqui e vou dividir pelo valor do imóvel. O valor do imóvel, isso aqui é minha amostra 1, tá? Meu elemento de amostra 1. Então, eu venho aqui e subo aqui e aperto clico no 1.200, que é o valor do imóvel real da minha primeira amostra, tá? Amostra 1 para ele é minha primeira amostra. Então, eu vou dividir, eu não botei aqui, o resíduo dividido, a barrinha, por 1.200. Aí ele fez aqui, tá? Só que isso aqui, em alguns momentos vai dar negativo. Então, aqui a gente vai colocar na frente dessa célula, aqui, assim, na frente, para ele considerar só o valor absoluto, tá? Então, vou colocar aqui ABS, acho que aí também é absoluto. Aí ele vai dizer para vocês, retorna o valor absoluto do número, tá? Aí eu abro o parêntese e fecho o parêntese aqui. Talvez aí para vocês diga absoluto ou módulo. Alguém que está aí abrindo essa função, só me diz, gente, como é que ela está em português. Tá módulo ou tá absoluto? Também tá com absoluto. Absoluto, tá. Então põe na frente por quê? Porque alguns vão dar positivos e outros vão dar negativos, tá? Então a gente, para que todos, a gente quer o erro absoluto, a gente não quer com sinal, não importa o sinal, tá? Se é para mais ou se é para menos esse resíduo aí. Então a gente vai pegar o erro absoluto. E aí eu vou, como ele vai pegar aqui esse resíduo e dividir pelo primeiro valor aqui da amostra, pelo primeiro valor, depois ele vai pegar o segundo resíduo, vai dividir por esse, depois por esse, enfim. Então é só a gente arrastar agora essa fórmula para baixo. Então pego ela aqui no cantinho e vem no cantinho dela. Olha só. Meu Excel. Aqui. Aqui no cantinho para aparecer um maisinho magrinho, o meu tá difícil, mas enfim, é para aparecer e aí vocês arrastam para baixo até o final, tá? Ele tá com. Por que que ele tá fazendo isso comigo? Eu clico numa célula e vai para outra. Gente. Que sofrimento, hein, professora? Pô,
Nem me fala. Tudo que não acontece no meu celular normalmente aconteceu hoje. Então, olha só. Ah, ó, foi. Aí arrasta aí para baixo. Beleza. Então, a gente vai ter aqui vários errinhos, tá? Como a gente comparou com o valor real do imóvel, isso aqui é como se fossem percentuais, tá? Como a gente tem quantas amostras? A gente tem aqui do lado, está contando. Tem 79. Então, a gente vai pegar, vai somar tudo isso, somar, porque aqui é o erro em cada elemento da amostra, tá? O erro relativo, né, em relação ao valor do imóvel, em cada amostra. A gente vai fazer uma média disso aqui agora. Então, a gente pega aqui embaixo, põe isso aqui para fazer o somatório, é só naquele home lá, naquele somatório aqui. Aí ele vai botar, ou usa a formulinha soma, igual soma, aqui. E eu vou pegar esse valor e vou dividir pela quantidade de termos da minha amostra, que são 79. Então, aqui, isso aqui é a soma dos erros, né, relativos em cada amostra, e aqui eu vou fazer uma média desses erros. Então, eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 79. 0,32. Isso é percentual. Aí a gente vai, são 32%, né, aproximadamente. Vejam só, olha que o teste, que esse teste dos resíduos está nos mostrando, tá? Que quando a gente faz o R quadrado, o que eu vejo, eu não estou testando o pressuposto, não estou sendo tão rigorosa quanto os pressupostos são, tá? Eu deu um 85% de variação, e isso significa que a variação no valor do imóvel, em 85% dela pode ser explicada pela variação de área, dormitórios e idade, ou seja, só restaria 15% para outras variáveis. É claro que isso não exclui outro conjunto de variáveis, tá? Eu posso pegar outro conjunto de variáveis, de outras 3 variáveis, e também dar um R quadrado ajustado, porque na regressão não existe causa e efeito. Essas coisas aqui não necessariamente causam um valor maior ou menor do imóvel, tá? Tanto é que a principal coisa é o bairro, eu diria assim, valor de imóvel. A primeira coisa que se olha é bairro. Como esse aqui é da mesma região, então, para não colocar uma variável que fosse só uma ordenação, né, que seria ordenar ali o nível de bairro, começando com o mais caro Leblon e depois diminuindo e tal, até que, sei lá, Flamengo fosse o mais barato deles em termos de metro quadrado. Eu não quis colocar isso, como eles são da mesma região, ok, deixei, tá? Mas sobraria só 15% para outras coisas explicarem, se eu considerasse essas 3 variáveis aqui. Poderiam ser 3 outras, tá? 4, 5, não importa. Mas tá me dizendo que é muito bom. Testei o F, e o F está falando, olha, pelo menos uma dessas variáveis aqui é significativa para o modelo. Então, esse modelo aí tem chances de dar bom. Fui olhar especificamente para cada um dos p-valores para ver se cada um desses aqui é significativo estatisticamente, como coeficiente para predizer o valor do modelo, e ele disse sim, todos eles são menores do que 0,05, então eles são estatisticamente significativos para esse modelo. Foi isso que eu consegui. Quando eu venho olhar para os resíduos, ou seja, o erro entre a predição, usando esse modelo que eu até agora não consegui escrever, mas que vocês devem ter conseguido aí, e eu comparo e faço uma média desses erros em relação ao que foi predito, deu 32%. Aí eu olho para isso e penso, para valor de imóvel, aí eu olho para o contexto, tá? Considerando uma região, eu não pude dividir por bairro, eu dividi por região. Mas eu sei que existe uma grande diferença entre um imóvel, o mesmo imóvel, tá? Com aquelas mesmas características no Leblon e no Flamengo, por exemplo. Ou em Laranjeiras, ou pior ainda, em Copacabana. Então, assim, é muito grande a diferença, apesar de estarem numa mesma região que a Zona Sul.
Então, aí eu avalio se está bom ou não está. E aí, aqui é a avaliação do analista. Eu conheço o mercado de imóveis, digamos, sou analista e conheço o mercado de imóveis. Uma variação de 30% na mesma região está ok? Se eu considero que está ok, beleza, eu já fiz uma primeira fase de teste, posso usar o meu modelo, que é isso aqui, né, vezes aquelas variáveis ali, para fazer previsão de valor de imóvel. Para que eu ia querer isso, por exemplo? Quero uma incorporadora que quer construir num desses bairros aí dessa região. Uma das coisas que ela precisa saber é quanto que eu vou poder cobrar pelo meu imóvel. Cada um desses apartamentos do edifício que eu vou colocar, vou botar nesse modelo as características e vou ver se vale a pena para mim construir ou não. A incorporadora vai construir, se o modelo do imóvel que ela vai construir for 1.200.000, a previsão para ele for 1.200.000, vale a pena ou não vale a pena? Então, quando eu estou fazendo o teste, olhando para os erros de resíduos, não é um teste formal, é um teste de observação que eu junto com a expertise, tá? Isso é muito comum de acontecer, tá? Porque isso é uma coisa muito mais prática do que avaliar resíduos. Resíduos em termos de todas as avaliações que a gente tem que fazer de linearidade, de homocedaticidade, de autocorrelação, de multicolinearidade. Então, são várias avaliações, todas elas têm uns conceitos estatísticos associados. Aqui é muito fácil, porque pensa só, eu consigo entender facilmente que 32% é o erro médio entre o valor real e o que eu consigo predizer com o meu modelo que eu consegui aqui, né, usando esses coeficientes aqui. Tá? Então, qualquer pessoa entende isso. Toda vez que eu levar uma coisa para percentual, a pessoa entende. Então, eu avalio se isso aqui é bom ou não. Bom, o que eu faço Que horas são? 10h10. Então, olha só. O teste, o que eu vou fazer com o teste, tá? E aí seria o trabalho de vocês hoje. Vocês vão pegar o modelo, eu vou botar o modelo aqui. Eu vou escrever aqui porque eu já sei que não vai dar certo escrever o modelo. Então, eu vou botar aqui y igual a tá? Escrevam o modelo aí. E aí, vocês vão usar esses valores aqui no lugar de x1, põe 75, no lugar de x2, põe 2, no lugar de x3, põe 35, faz a conta. E vai comparar com 1.250.000. Cada um dos valores que vocês fizerem, vocês vão fazer a comparação. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer isso na aula com que aquele vem. modelo que a gente Com definiu aquele no modelo que a treinamento. professora não conseguia escrever. Tá. Esse aqui. É Com que esse aqui. como eu Oi. peguei os valores um pouco mais de cima, que deu um pouquinho diferente, mas não tem problema Não não, tem né? problema. Vejam isso que ela falou, ó. Cada um que for treinar um modelo vai pegar um modelo diferente, tá? Vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa. Então, vocês vão ter modelos, pode ser que tenha algum valor significativamente diferente, mas em geral vão ser parecidos. Mas não vão ser exatamente iguais os coeficientes, certamente não. Porque vocês vão escolher amostras de treinamento e testes diferentes. Então, não tem problema isso. O modelo que cada um de vocês encontrou é o modelo que vocês vão usar para o teste. Então, aqui eu vou ter uma coluna. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu vou ter uma coluna aqui em que eu escrevo modelo, ou seja, a equação, tá? E faço usando esses valores aqui, no lugar de x1, no lugar de x2, x3, e faço a conta. E aí, aqui eu vou ter um valor de y. Vai ser o y que eu previ, ou seja, o y predito. Vocês vão ter uma resposta dessa equação aqui. Vai ser o y predito. Tá? Para o y predito, vocês vão comparar com o valor aqui do imóvel. Vão ver o que acontece. Se quando vocês forem ver os resíduos aqui, vai dar a mesma coisa. Se der a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, mas se dá um valor próximo de 32% também. E quem vai dizer se esse 32% é um erro aceitável ou não, é quem está avaliando. Tá? A avaliação estatística de pressupostos tem um outro olhar.
Quais são as premissas que eu coloco nesse conjunto de dados para poder aplicar uma regressão neles? Nos métodos de machine learning, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em saber se meu modelo funciona ou não funciona. Então, eu olho para os erros, eu olho para os resíduos. Os resíduos estão num nível aceitável para mim? Então, mesmo que os pressupostos lá da estatística não estejam tão certinhos, não estejam tão validados, tem algum tipo de desvio, um pouquinho e tal, e mesmo assim o meu modelo está funcionando, porque eu olho para os resíduos e para mim eles estão aceitáveis. Então, ok, eu uso esse modelo. Ou não. Se isso aqui fosse erro para uma área médica, para uma área da biologia, para uma área de vendas em que os valores de vendas são muito altos, 32% é muito dinheiro. Então, tudo vai depender do modelo. Eu não vendo apartamento de bolão, né, gente? É uma coisa limitada. Eu vendo de unidade em unidade, é uma venda mais 1 a 1. Eu não vendo um avião de bolão. Então, eu posso calcular 32% para unidade, porque tem sentido. Agora, eu vendo componentes eletrônicos, vendo muito. Vendo, sei lá, placa de vídeo, vendo milhares. Será que 32% na quantidade, no volume de vendas que eu tenho, no dinheiro, no valor que eu vendo, será que não é uma coisa grande? Assim, então, aí eu vou ver, aí isso parte do contexto para avaliar, tá? Então, quando a gente está fazendo estatisticamente, rigorosamente, a gente avalia os pressupostos, ou seja, se esses dados aqui, eles atendem as características que eles precisavam ter para poder rodar uma regressão. Quando eu estou olhando pelo olhar de machine learning, eu testo para ver se o modelo atende para mim, se ele funciona para o meu caso específico. Se ele funciona para o meu caso específico, ou eu nem estudo, se ele ficou bom o suficiente para mim, eu nem estudo os pressupostos, ou então eu aceito alguma violação nos pressupostos. Fale. Bom dia. Aqui já acabou a aula já. Eu tenho outra aula agora 10h10, vou ter que sair. Isso, tá, me desculpem, tá, gente? Podem. É isso. Olha só, semana que vem eu vou mandar instruções aí para vocês, porque semana que vem é feriado, tá? Aí eu mando falando para vocês como é que vai funcionar daqui em diante A para. prova vai ser dia 26? Mas eu não vou fazer prova, não. Eu vou colocar tudo para vocês no Zap, eu não vou fazer prova. Tá bom. Tá? Obrigado. Até mais, gente. Eu vou encerrar aqui, vou encerrar a gravação, que eu também já tinha que ter entrado na outra disciplina. Até mais. Até mais.